E aí, pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Matheus e hoje eu tô aqui para poder falar com vocês de Battle Angel Alita. Vou falar um pouquinho do mangá e do filme e um pouquinho da relação dos dois aí, né? Vamos começar já de cara aqui falando do mangá e da história de uma forma geral. O mangá conta a história de um futuro distópico, num cenário bem cyberpunk, num lugar chamado Cidade da Sucata, que fica embaixo da cidade flutuante de Zalem, que é um lugar muito rico e um tanto quanto misterioso. Enquanto isso, a Cidade da Sucata é um lugar decadente, pobre e que vive um problema bem crítico de desigualdade. Nesse cenário, um cientista chamado Daisuke Ido encontra as partes de uma ciborgue perdida no lixão e consegue reconstruir um corpo para ela, fazendo ela voltar à vida e dá a ela o nome de Alita. A partir daí, a gente tem a Alita tentando descobrir aquele mundo de uma forma geral e tentando se lembrar de quem ela era antes de ser revivida, já que ela acorda sem nenhuma memória e tudo mais, e o passado dela tem vários mistérios, e esse mistério em algum momento começa a se ligar com a história daquele mundo de uma forma geral e de como que aquele mundo ficou da forma como ele está atualmente. Eu vou deixar claro que eu só li o primeiro volume do mangá, que foi relançado no final de 2017, início de 2018, pela JBC, e eu confesso que eu me decepcionei um pouco. Não me entenda mal, assim. O meu principal problema com o mangá é que eu acho que os personagens são muito rasos e a relação entre os personagens é bem mal construída. A própria Alita é uma personagem exageradamente overpower, e em momento algum, pelo menos nesse primeiro volume, ela parece ser ameaçada. E no único momento que isso poderia acontecer, acontece uma coisa, que eu não vou falar o que é para não dar spoiler, que acaba elevando ainda mais o nível de poder dela e tudo volta ao status quo, assim. Então, isso é um pouco broxante. Eu acho o mundo construído pelo Yukito Kishiro, que é o mangaka responsável, muito mais interessante do que os personagens. Toda a atmosfera cyberpunk, os elementos de ficção do mangá são realmente ótimos. E a arte do Kishiro também é muito boa. As cenas de ação são conduzidas de forma muito ágil, a narrativa é extremamente rápida e tudo mais. E de forma geral, é um mangá bem divertido. Mas eu ouvia falar tão bem desse mangá antes dele ser relançado por pessoas que têm opiniões das quais eu até confio bastante, que eu esperava mais da história em si. Eu esperava que a história fosse um pouco mais profunda, um pouco mais interessante. A coisa que mais me incomoda disparado na história é o Yugo, que é uma espécie de par romântico da Alita. Ele é um personagem muito mal construído, bastante unidimensional e absurdamente irritante, cara. Ele atrasa a narrativa do mangá e a evolução da Alita como personagem em vários momentos. É realmente um personagem que eu sinto que, se não estivesse na história, acrescentaria a história. Ele até tem uma função interessante, que é mostrar o quanto a Alita é ingênua e quanto ela não conhece daquele mundo, mas ainda assim, isso poderia ter sido feito com recursos de roteiro um pouco menos preguiçosos do que simplesmente colocar um personagem tão caricato, tão sem alma, assim, dentro da história. O que acabou me segurando para terminar o primeiro volume e me dar algum tipo de ânimo para comprar o segundo volume e tudo mais é a construção de mundo, que, como eu já disse, é muito boa, e principalmente o mistério que envolve a cidade de Zalem. Toda a atmosfera que cerca esse mistério é bem interessante, então isso acaba gerando uma curiosidade bem grande para continuar lendo a série, mas isso tá longe de ser uma prioridade para mim agora. Agora eu vou falar um pouco do filme que estreou na última semana, produzido pelo James Cameron e dirigido pelo Robert Rodrigues. Um time bom, que gerou um certo hype de que Hollywood finalmente fizesse um filme bom baseado em mangá, depois de filmes medonhos como Dragon Ball Evolution e o recente Ghost in the Shell e vários outros exemplos. E cara, como adaptação, o filme é muito competente. Ele tem cenas de ação muito boas e os efeitos visuais são bem impressionantes também. E como eu já disse que o filme é uma ótima adaptação, os problemas que eu tenho com o filme são os mesmos que eu tenho com o mangá. Mas se eu tivesse que escolher, eu ainda acho que o filme consegue ser um pouco melhor que o mangá.
Pelo menos que o volume 1, né, que foi o que eu li. Porque o filme pega elementos de coisas que eu sei que só acontecem mais adiante no mangá, como o motorball, e isso ajuda bastante o filme a ter mais cenas de ação empolgantes. E como um filme de ação com entretenimento escapista, ele funciona pra caramba. Eu achei que a relação da Alita com o Dr. Ido também foi um pouco mais bem desenvolvida no filme do que no primeiro volume do mangá. Eu tô comparando o filme com o primeiro volume do mangá o tempo todo, porque é exatamente o que o filme adapta. Ele pega muitas coisas que acontecem depois na série e colocam pra incrementar a trama, mas o cerne do filme é o volume 1 do mangá. E eu entendo eles pegarem algumas coisas que vêm depois, até porque são 4 volumes nessa edição que a JBC lançou, que é a edição que foi lançada também nos Estados Unidos e tudo mais, e eu não imagino que eles vão fazer 4 filmes, né? Então eu entendo eles condensarem algumas coisas, e pra fazer o filme com mais cenas de ação, que são a melhor parte do filme, eu acho que isso fez bem pro filme de uma forma geral. Só que não só cenas de ação. Uma das coisas que ajuda no relacionamento da Alita com o Dr. Ido melhorar vem de volumes mais à frente na série, de mangás no caso. E, igual eu falei, pegar essas coisas ajudou também a melhorar essa relação dos dois e justificar um pouco mais o porquê o Dr. Ido age de determinadas formas em relação à Alita, e eu achei isso bem proveitoso, assim. Então eu acho que, num cenário geral, eu achei o filme até um pouco melhor que o mangá. Mas assim como o mangá, o principal problema do filme é o Yugo, que no filme eles adaptaram como Hugo mesmo, né? Só que na minha opinião, no filme, o personagem consegue ser ainda pior do que no mangá. Muito pior, na verdade. Porque no mangá, ele pelo menos ainda tem um desenvolvimentozinho básico que explica um pouco das motivações dele, do porquê ele age daquela forma. Explica mal, mas explica. No filme, eu acho que até pra ganhar tempo, eles excluem esse elemento. E isso faz o personagem ficar ainda mais raso. Fora que ele não tem química nenhuma com a Alita, é muito forçado o relacionamento dos dois. Então, realmente, pra mim, é um personagem que não funciona no mangá, que funciona menos ainda na adaptação. Como eu disse antes, os efeitos visuais são bem impressionantes, e a Alita em si como protagonista funciona muito bem, pra mim até um pouco melhor do que no mangá. Ela é ingênua, mas absurdamente forte. Em alguns momentos isso pode até virar um problema, como eu já disse no caso do mangá, mas os efeitos dela funcionam muito bem, e o mundo do filme é tão bem construído quanto o do mangá. Ele só é um pouco mais limpo, né? O mundo do mangá é mais sujo, mais sombrio, mas isso não é demérito de nenhuma das duas mídias, só são um pouco diferentes, mas ambos são mundos muito bem construídos. São a cidade, toda a atmosfera que cerca, é tudo muito bem construído. Isso aí é uma coisa que não dá pra reclamar nem do mangá nem do filme, ainda mais eu que gosto muito desse cenário cyberpunk, futurista e tal. O filme pra mim ainda tem mais um problema, que é o fato de ele se apoia muito numa futura continuação. Ele fica o tempo todo se apoiando numa futura continuação. Eu não sei se isso pode ser considerado um spoiler, acho que na verdade não, né? Como eu já disse, ele adapta basicamente o primeiro volume do mangá com algumas coisas que vêm depois, mas ele é um filme que, como eu já disse, ele se apoia muito numa possível continuação, porque ele não fecha nada. Até o primeiro volume do mangá, na minha opinião, consegue fechar melhor o arco do que tá acontecendo ali do que o filme. E olha que o primeiro volume do mangá você já espera uma continuação. Quando você vai no cinema assistir um filme, você quer ver aquele filme, você quer que aquele filme tenha uma conclusão. E, por exemplo, vou usar um exemplo bem aleatório aqui, mas que faz algum sentido. No Vingadores Guerra Infinita, ficou claramente um cliffhanger, né, pro próximo filme. Mas, ainda assim, o arco que estava sendo contado naquele filme se conclui. Eu não vou falar aqui, porque caso você não tenha visto Vingadores Guerra Infinita, seria um spoiler, mas... Enfim, pra quem viu o filme sabe do que eu tô falando. O objetivo, entre muitas aspas, do filme, ele se conclui ali naquele filme. O que tinha que acontecer ali, acontece. Já no Alita, muita coisa fica aberta. E isso é um pouco perigoso, porque você já contar com a continuação de um filme antes da estreia, ainda mais um filme que tem um orçamento tão grande quanto esse, né? E é um filme que não estreou muito bem agora nos Estados Unidos, né? Ele arrecadou 27 milhões, né, de dólares, né? E no fim de semana teve o feriado lá do Dia dos Presidentes e tal, né? Que
que foi o feriado que ajudou, por exemplo, Pantera Negra no passado a estrear com uma bilheteria absurda, né, tipo, 200 milhões e tudo mais. E o Alita, mesmo com esse elemento, com a ajuda do feriado e tudo mais, ele estreou fazendo 27 milhões. Né? E é um filme que tem um orçamento de 170 milhões, né? Os especialistas dizem que o filme deveria arrecadar mais ou menos uns 400 milhões para começar a dar lucro, né? E isso parece bem problemático, porque o filme não tá travado ainda a estreia do filme na China, né? Porque eles ainda não têm a permissão para estrear na China, né? Porque é todo um processo meio burocrático, né? Para se estrear filmes na China, né? Que é um mercado muito grande. Então, como eu já disse, é um filme que ele conta com uma continuação, mas para fazer uma continuação, ele precisa fazer sucesso agora. E o sucesso não é garantido, então eu acho que o filme deveria se sustentar melhor como um filme próprio, e por mais que deixasse alguns mistérios em aberto, que é natural para uma história grande como é a história do mangá, eu acho que ele tinha que, pelo menos, os arcos principais ali tinham que ser fechados, e ficou muita coisa em aberto. Ele se apoia muito, ele fica o tempo todo te instigando para coisas, para acontecimentos que não acontecem nesse filme, entendeu? Então isso é um pouco decepcionante, mas, igual eu falei, não tira de forma geral o mérito. É um baita filme de ação com uma história não muito profunda, assim como o mangá. Mas a minha conclusão é, vale a pena tanto ler o mangá quanto assistir o filme. Se você gosta principalmente desse tipo de cenário cyberpunk e tudo mais, o mangá tem uma arte muito boa, tem uma narrativa muito ágil, e o filme tem cenas de ação muito bem dirigidas pelo Robert Rodrigues, que é um bom diretor, mas a história em si, dos personagens, o desenvolvimento e o relacionamento dos personagens não é algo que chama tanta atenção. A história do mundo, o mistério que envolve aquele mundo e tudo mais, é muito mais interessante do que os personagens em si. Então basicamente é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou ficando por aqui, valeu, falou e até o próximo vídeo.